A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu irmão, minha irmã, estamos chegando para mais um encontro de direção espiritual com São Francisco de Sales. Eu sou o Padre Costa, da comunidade Mariana Boa Semente, e é muito bom receber você por aqui pela primeira vez, ou você que está sempre aqui conosco, fazendo este caminho de acompanhamento com os ensinamentos deste doutor da igreja maravilhoso, com ensinamento doce como mel, São Francisco de Sales, o Bispo de Genebra. Abraço a você que está conosco pelas redes sociais, você que está ouvindo pela rádio, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que acompanha as páginas da Comunidade Mariana Boa Semente ou da Paróquia de Santo Antônio pelo YouTube, Instagram, Facebook, não importa. O importante é que você está aqui conosco agora. Você que nos ouve pela web rádio Jesus Misericordioso, receba o seu abraço. Um abraço todo carinhoso aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pela Rádio Cultura de Quixadá nas noites da Rádio do Bem. Você que de segunda a sexta está aí sintonizando 102.1 Cultura FM para ser orientado espiritualmente por São Francisco de Sales. Nós estamos com o livro Filoteia, um tesouro da nossa igreja que você precisa adquirir se você não tem. Procura numa boa livraria católica Filoteia, Introdução à Vida Devota, São Francisco de Sales. Pesquise na internet, nas lojas virtuais e adquira o seu para você ir lendo conosco, lendo em casa, lendo, remoendo e deixando que essa palavra, esse ensinamento encha o seu coração. Convido a você que ainda não é inscrito no nosso canal para tocar o botãozinho inscrever-se agora, toque o botão seguir, comece a acompanhar o nosso perfil. É muito importante, você vai ficar recebendo sempre bons conteúdos, pode ter certeza. E se for gostando, vai apertando aí o like, o gostei, o joinha, vai dizendo que gostou do conteúdo, porque isto motiva a plataforma a espalhar, distribuir esse conteúdo para muitas outras pessoas. Deixe o seu comentário também e seja um divulgador desse momento aqui na internet ou na rádio. Combinado? Vamos rezar, vamos para mais um passo. Hoje o segundo capítulo da segunda parte do livro. Já fizemos um bom caminho, todo esse conteúdo está à sua disposição, todo o primeiro capítulo, confira lá, toda a primeira parte, capítulo por capítulo, confira nas nossas playlists e já estamos na segunda parte do livro, onde São Francisco de Sales vai nos mostrando como a oração e os sacramentos nos ajudam nesse processo de crescer na amizade com Deus, na purificação do nosso coração, na nossa vida de santidade, rumo ao céu. Vamos rezar então pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. Reze conosco a oração a São Francisco de Sales. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais. Abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. E traçamos o sinal da cruz sobre nós, mente, lábios, coração, deixando que Deus venha nos falar neste momento. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos, livro Filoteia nas nossas mãos. Se você não tem o seu, fica mais atento ainda a tudo aquilo que a gente vai ler aqui. Estamos na segunda parte do livro, no comecinho da segunda parte, capítulo 2. Um breve
método de meditação. São Francisco de Sales vai nos ensinar a meditar, a fazer a chamada oração mental. Nós temos formas diferentes de oração. Tem aquela oração chamada vocal, onde você, como fizemos agora, né, rezamos algumas orações que sabemos de cor, já estão gravadinhas aqui no nosso coração. Vinde Espírito Santo, rezamos esta oração a São Francisco de Sales. São orações vocais. Mas existe um método de oração muito importante que a gente tem que avançar para ele, assim como uma criança que está ali aprendendo as primeiras letras, mas ela não vai ficar só no beabá, como se diz, né? Ela não vai aprender só o alfabeto, depois ela vai aprendendo mais coisas. Então a gente precisa também ir avançando no nosso tipo de oração. E uma oração um pouquinho mais avançada, digamos assim, do que esta oração que fazemos lendo ou recordando uma fórmula, é essa oração de meditação. Ele já falou sobre isso no nosso encontro anterior, onde eu vou olhar, ler um texto da Bíblia, rezando aqui o rosário, vou pensar sobre aquilo, vou meditar, rezar, refletir sobre aquilo. Isso vai ter uma importância muito grande. Então, este capítulo é para ir nos ensinando pouco a pouco a meditar. O primeiro ponto da preparação será falado aqui hoje neste capítulo 2. Pôr-se na presença de Deus. Então vamos ouvir como é que a gente faz para se colocar na presença de Deus. Começa assim falando São Francisco de Sales. Poderá ser, Filoteia, que não saibas como se faz a oração mental. Pode ser você, meu irmão, minha irmã, que nunca nem tinha ouvido falar nessa tal de oração mental, não é? Como é que se faz a oração mental? Pois, diz São Francisco de Sales, infelizmente, poucos o sabem nos nossos tempos. Naquele tempo dele, hoje também, tem muita gente que não sabe fazer a oração mental. Vamos aprender juntos, né? Por isso, torna-se necessário que resuma aqui algumas regras, um método maravilhoso, deixando para os bons livros dedicados a esta matéria e principalmente para a prática, a tua instrução mais completa. Então aqui, São Francisco de Sales está dizendo que vai nos ensinar o indispensável, né? Algumas regras, um método proveitoso. Não vai se detalhar sobre isso, tem livros muito bons que você pode aprofundar mais sobre esse tipo de oração, de meditação. Mas aqui já vai ter muita coisa boa, interessante para mim e para você. Vamos lá. A primeira regra para você fazer esse tipo de oração, oração mental ou meditação, tem em vista a preparação. Então, vai começar, tem que se preparar. E essa preparação consiste nestes 3 pontos. Então, vamos lá. A preparação para a oração mental. 3 pontos. Pôr-se na presença de Deus. Primeiro, pedir-lhe o auxílio de suas luzes e inspirações. Terceiro, propor-se o mistério que se quer meditar. E agora, quanto ao primeiro ponto, pôr-se na presença de Deus. Ofereço-te 4 meios principais que poderão ajudar teu nascente ardor. Então vamos lá, para você não se perder. Quero fazer a oração mental, quero meditar. Essa é uma forma de crescer na amizade com Deus. Como é que a gente faz isso? 3 pontos. Se coloca na presença de Deus, pede a luz de Deus e reflete sobre o que vai meditar, né? Se propõe, é sobre o que eu vou meditar, que eu vou refletir, que eu vou pensar, que eu vou tentar trazer conhecimento de Deus para a minha vida. Muito bem, ele vai se concentrar nesse capítulo de hoje, nesse primeiro ponto, pôr-se na presença de Deus. E aí ele vai nos ajudar, dizendo 4 meios que nos ajudam a se colocar na presença de Deus. Você pode dizer assim, não, mas precisa disso? Precisa, porque o que é a oração? É um encontro com Deus. Então, a primeira coisa para quem vai rezar, isso vale para qualquer tipo de oração, né? Mas no caso da oração de meditação, da oração mental, ainda mais porque tem essa profundidade, né? Então, a primeira coisa é
reconhecer que está na presença de Deus. Eu vou falar com Deus, eu vou estar com Deus. 4 maneiras São Francisco de Sales vai nos dizer para ter essa consciência de que se está na presença de Deus. Vamos lá? Quais são elas? O primeiro meio para a gente se dar conta que está na presença de Deus consiste em atender vivamente à imensidade de Deus. Se dar conta do quanto Deus é imenso. Se dar conta da grandeza de Deus, que perfeita e essencialmente está presente em todas as coisas e lugares. Então, se dar conta, vou rezar. Me dou conta do quanto Deus é grande, do quanto Deus é imenso e que Ele está presente, perfeitamente presente, essencialmente presente em todas as coisas e em todos os lugares. Tudo existe por graça de Deus. Deus é onipresente, Deus está em tudo, em todos os lugares. Atenção. E aqui ele dá um exemplo lindo, não é? De maneira que, como os passarinhos, lembra dos passarinhos? Para qualquer região que voem, estão sempre envoltos no ar. Imagina o passarinho voando. Se ele voa para cá, se ele voa para cima, se ele voa para baixo, se ele voa para um lado, se ele voa para o outro, o ar está sempre envolvendo aquele pássaro, não é? É assim a realidade de Deus com relação a cada um de nós. Assim também nós, em toda parte a que nos dirigimos ou em que estamos, sempre encontramos a Deus presente em nós mesmos e em todas as coisas. Olha que coisa linda! Se você vai rezar aqui, ali ou acolá, aqui, ali ou acolá, Deus sempre estará presente, porque está presente em você. Você vai, Deus está aqui com você. E Deus está em todos os lugares, assim como o ar envolve o passarinho por onde ele voar. Deu para entender? Esta verdade é conhecida de todos. Talvez você está aí no seu carro ouvindo, não é, essa conversa, ou então na sua casa, ou trabalhando, ou mexendo ali no celular, e deve estar dizendo, grande novidade, isso aí eu já sei, que Deus está em todos os lugares, que Deus está em mim. Agora escuta o que São Francisco de Sales vai dizer. Ele diz assim: esta verdade é conhecida de todos, mas bem poucos lhe consagram a devida atenção. É ou não é verdade? A gente sabe disso, mas não se dá conta disso. Quantas vezes eu e você vamos rezar assim meio que no embalo, não é? Por costume, até com respeito, mas sem esta consciência maravilhosa de que nós estamos com Deus. A gente está rezando, está falando com Deus, mas não se dá conta. É como se você tivesse, e aqui ele vai dar um exemplo bem interessante, é como se você tivesse a oportunidade de estar o tempo todo com o Papa. Vou pegar um exemplo assim, imagina o Papa Francisco, né? Nesse tempo que estamos gravando, levando essa mensagem até você, estamos sob o pastoreio do Papa Francisco. Imagina como é que você ficaria assim, frente a frente com o Papa Francisco, né? Isso, você ia dar um valor muito grande àquilo, né? Tem gente que vai a Roma procurando uma forma de estar mais perto. Quem dera pegar na mão do Papa, né? Agora imagina que o Papa morasse na sua casa, amanhecesse e adormecesse aí na sua casa. Às vezes você vai perdendo, né, aquele valor, aquela importância. Pois é isso que acontece com relação a Deus. A Deus. Veja, os cegos, olha que exemplo fantástico. Os cegos que sabem achar-se na presença de um príncipe, imagina uma pessoa que é cega e está junto a um príncipe. Embora não o vejam, é cego, né? Conservam-se numa posição respeitosa. Lá o cego, ele não vê, mas ele sabe que o príncipe está ali, então ele fica assim, respeitosamente, né, naquela posição. Mas porque não veem, com o passar do tempo, facilmente esquecem a sua presença. E uma vez esquecida, ainda com maior facilidade, perdem o respeito que lhe é devido. Deu para entender? Ah, Filoteia, meu irmão, minha irmã, não podemos ver a Deus
está presente em nós, está em nós, mas a gente não vê. E embora a fé e a razão nos digam que Ele está presente, a gente até diz na missa, né? O Senhor esteja convosco, o Padre fala, e nós dizemos, Ele está no meio de nós. Embora a fé e a razão nos digam que Ele está presente, bem depressa nos esquecemos disso. E então agimos como se Ele estivesse longe de nós. Pois, conquanto saibamos que Ele está presente em todas as coisas, a falta de atenção produz em nós os mesmos efeitos que se o ignorássemos de todo. Então, na prática, é como se Deus não estivesse em nós. É como se Deus não estivesse conosco. E aí a nossa oração já começa errada, porque o primeiro passo é reconhecer-se na presença de Deus. Eis aí a razão porque no começo de nossas orações, no começo, devemos refletir intensamente sobre a presença de Deus. Veja que coisa interessante. A gente já vai começando a rezar, já vai naquela pressa de terminar, e a primeira coisa é se dar conta. Eu estou com Deus, Deus está em mim, eu estou diante dele. Profundamente compenetrado desta verdade estava Davi, o rei Davi, quando dizia, se subir ao céu, tu ali te achas, se descer ao inferno, presente nele estás. Igualmente, sirvamo-nos das palavras de Jacó, que depois de ter visto a misteriosa escada, a que já me referi, aquela escada que Jacó viu, né? Os anjos subindo e descendo, exclamou, quão terrível é este lugar! Em verdade, Deus está aqui e eu não o sabia. Quando a gente se dá conta de que estar com Deus, isso é grande demais. Queria dizer que não tinha refletido bastante Jacó, porque não podia ignorar que Deus estivesse presente em toda parte. Eia, pois, Filoteia, ao te preparares para a oração, dize, meu irmão, minha irmã, de todo o coração, a ti mesma, diga, ó minha alma, Deus está verdadeiramente aqui presente. Importante, se dar conta, dizer com as palavras, mas mais do que dizer com as palavras, reconhecer isso. Segundo meio, aqui já foi uma dica, né, de se dar conta disso. Ele vai dar outra dica agora, um outro meio para a gente se dar conta, reconhecer que está na presença de Deus. Preste atenção. O segundo meio de te pôres na presença de Deus é pensar que Deus não somente está no lugar onde te achas, mas também que Ele está presente em ti mesma, em ti mesmo, no âmago de tua alma. Entendeu? O primeiro passo, a gente reflete sobre essa presença de Deus em todos os lugares, como aquele ar que envolve o passarinho, né? Em torno de mim, em mim, mas em todos os lugares. Aqui, nesse lugar, naquele, onde eu for rezar, Deus está ali comigo. Muito bem. No segundo ponto, no segundo meio, na segunda dica, São Francisco de Sales está dizendo, se dê conta que Deus está não só em qualquer lugar onde você está, mas Deus está em você, no seu interior, na sua alma. Que Ele a vivifica, é Ele quem dá vida à nossa alma. Lembra lá no início, no paraíso, Deus soprou naquele boneco de barro, né, que Ele fez. Deus está em nós, nos dando vida. Anima e sustenta por sua divina presença, pois como a alma, estando presente em todo o corpo, reside, contudo, do modo especial no coração. Assim Deus, estando presente em todas as coisas, o está muito mais em nossa alma. Deus está em todas as realidades, mas mais ainda em nós, em nossa alma. Podendo-se até dizer, em certo sentido, que Deus mesmo é a alma. Por isso, Davi chamava a Deus o Deus do seu coração. Olha que coisa linda! E São Paulo, neste mesmo sentido, nos diz que em Deus vivemos, nos movemos e somos. Deus está em você. Meu irmão, minha irmã, você pensa nisso? Se a gente pensasse nisso mais, a gente vivia totalmente diferente. Deus está em mim. Veja
o sentido que isso tem, o amor que Deus tem por nós, a ponto de estar em nós. É como, assim, o mais rico dos homens morar numa casa de taipa, morar num casebre, né? É amor, muito amor. Deus está em você, Deus está em mim. E deste modo também este pensamento incitará no teu coração um respeito profundo por Deus, que está em ti tão intimamente presente. Quando a gente está próximo a uma pessoa assim, digna de muito respeito, né? Quando você está próximo a um padre, ou uma religiosa, ou a um senhor de idade, né? Talvez o seu avô, a sua avó, o seu pai, a sua mãe, deveria ser assim. A gente assume uma postura mais respeitosa, né? E se alguém se comportar errado, a gente até diz, olha, respeite a presença aí do padre, né? Um exemplo, não é assim? Deus está em nós. Esta realidade nos leva a uma atitude de respeito e nos introduz melhor na oração, ok? Terceiro meio, são quatro dicas para a gente se dar conta que está na presença de Deus. Caminhando para o final do nosso encontro de hoje. Terceiro meio, que te poderá ajudar é considerar que o Filho de Deus, como homem, no céu, olha para todas as pessoas do mundo, mas muito particularmente para os cristãos, que são seus filhos, e ainda mais para os que estão atualmente em oração, notando se rezam bem ou mal. Entendeu? Esse meio, olha lá, Jesus lá no céu está olhando para toda a humanidade, mas mais ainda olha para os cristãos, porque estão ligados a Ele, né, como filhos. Ele gerou com a sua morte e ressurreição. Mas mais ainda para quem está rezando, para quem está atraindo o olhar dele. Você entende? Mais ainda para aqueles que estão atualmente em oração. Notando, e ele está olhando, ele está vendo se reza bem ou mal. Nem é isso uma pura imaginação. São Francisco de Sales está dizendo, isso aqui não é uma pura imaginação, mas um fato muitíssimo real. Pois, conquanto não o possamos ver como Santo Estevão em seu martírio, né? Porque o martírio de Santo Estevão, você já leu ali no início dos Atos dos Apóstolos, ele estava para ser apedrejado e ali, durante o martírio, ele olha e vê o céu aberto e o Filho de Deus na glória. Então, a gente não pode ter essa visão assim facilmente como Santo Estevão teve. Porém, nosso Senhor tem, entretanto, os seus olhos em nós, como os tinha nele. Então a gente não pode, como Santo Estevão, ver Jesus lá na glória. Mas do jeito que Jesus estava olhando para Santo Estevão, naquela hora do martírio, vendo, se deixando ver e vendo, Ele está olhando para mim e para você quando nós estamos rezando. Veja que coisa linda. Você já tinha se dado conta disso? Você está rezando, Jesus lá do céu está olhando para você. E podemos dizer-lhe alguma coisa semelhante ao que a esposa dos cantares disse a seu esposo. Ele está lá. Ei-lo, é Ele mesmo. Ele está escondido e não o posso ver, mas Ele me vê. Olha, quando for rezar, pensa nisso. Diz São Francisco de Sales, não é uma mera imaginação. Jesus está olhando para você. Isso ajuda você a se colocar na presença. Ele me vê. Ele me está olhando. E tem a quarta maneira, quarto meio, para você se colocar na presença de Deus. O quarto meio consiste em nos representarmos Jesus Cristo nesse mesmo lugar onde estamos. Mais ou menos como costumamos representar-nos os nossos amigos. E dizer, eu estou imaginando vê-lo fazendo isso ou aquilo. Parece-me vê-lo, ouvi-lo. Você já fez isso? Estando em um lugar, conversando com alguém, e aí você faz referência a um amigo seu, a uma amiga sua. E você, por aquilo que você vai dizer, é como se você trouxesse aquela pessoa, representasse aquela pessoa ali. Você lembra de fulano? Você está conversando com outro, está falando de alguém que não está ali, mas você vai
trazer, pelo que você vai dizer, pela sua memória, pela sua lembrança, você vai trazer, você vai representar aquela pessoa. Você diz assim, você lembra de fulano? Parece que eu estou vendo ele aqui. Ele falando assim, ele diz assim. Você lembra? Ele fala desse jeito, ele diz. Então você, de alguma forma, traz aquela pessoa para aquela conversa, para aquele momento. É isso que São Francisco de Sales está dizendo. Estando, porém, na igreja, tem algo mais. Olha, se você estiver em casa, em qualquer outro lugar, rezando, você pode fazer isso que nós acabamos de dizer. Traz à memória Jesus, imagina Jesus dizendo ou fazendo aquilo que você está lendo ali no Evangelho. Né? Traz essa presença ali, reconhece essa presença. Agora, escuta, estando, porém, na igreja, ante o altar do Santíssimo Sacramento, esta presença de Jesus Cristo, Filoteia, meu irmão, minha irmã, não será meramente imaginária, mas muitíssimo real. As espécies ou aparências do pão são como um véu que o esconde a nossos olhos. Entendeu? A imaginação, como quando você lembra de um amigo que faz ou fala aquilo, etc., isso já ajuda muito. Imagina Jesus do seu lado, falando isso, fazendo aquilo que você está refletindo, meditando. Mas São Francisco de Sales está dizendo, e quando você está ali diante do Santíssimo Sacramento, aí não é questão de imaginação, é real, total, verdadeiramente presente. Jesus está ali, muitíssimo real, na aparência do pão e do vinho. Ele nos vê e considera realmente, embora nós o não vejamos em sua própria forma. Mas ele está ali. E você se coloca na presença dele. E termina assim São Francisco de Sales. De um destes 4 meios, vamos recordar? Primeiro, pensar na imensidão de Deus que está em todos os lugares, também em você, e está ali com você. Aonde você está, Deus está ali presente, você se coloca na presença dele. Segunda maneira, reconhecer Deus presente em você, na sua alma, no seu interior. Aonde você for, Deus está em você, se dar conta disso. Terceira maneira, nós recordamos bem, você vai utilizar aquela imagem, né, que nós dizemos assim, de refletir nessa presença de Deus como aquele que está olhando para você, aquele que do alto olha para você, se perceber olhado por Deus. E aí aquela imagem de Santo Estevão nos ajuda muito, né? Esse é o terceiro modo, reconhecer que Deus está olhando para você. A pessoa de Jesus, Jesus do alto do céu está olhando para você. E a quarta maneira é aquela de representar Jesus, imaginar Jesus perto de você, fazendo aquilo, falando aquilo, e mais ainda se estiver diante do Santíssimo Sacramento. De um destes 4 meios, pois, te poderás servir para te pôres na presença de Deus. Então, escolhe uma dessas 4 maneiras para ir exercitando. No início, essa é só a preparação da oração mental. E não dos 4 de uma vez. Ok? Entendeu? Então, não vai misturar as coisas, né? Vai começar a rezar, aí vai imaginar a imensidão de Deus, depois imagina Deus dentro de você, depois que Deus está olhando para você, e depois você... Não vai as 4 de uma vez, não. Escolhe uma delas. De um destes 4 meios você pode se servir, e não dos 4 de uma vez. E isso mesmo deves fazer, atenção, brevemente e com simplicidade. Gente, isso é brevemente com simplicidade. Não é que você vai passar meia hora só nessa preparação. O que vale é a intenção com que você se dar conta dessa presença de Deus. É um momento de introdução, breve e simples. Você não pode pular, você não pode passar por cima disso e já ir metralhando lá a sua oração, entende? Faça isso, escolha um desses 4 métodos que ajudam a mim e a você a se dar conta da presença de Deus, e aí vamos adiante. E como é que a gente vai adiante? Próximo encontro. Não é tudo de uma vez não, tá bom? No próximo encontro a gente vai continuar aprendendo com esse mestre espiritual, São Francisco de Sales, como é que a gente reza uma oração cada vez mais profunda. Para quê? Para crescer a nossa amizade com Deus. E aí a nossa vida vai ser mais feliz e a gente vai estar
bem direcionado para o céu. Amém? Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria nessa intenção? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, até o próximo encontro, se Deus quiser. Que Deus te abençoe e que Maria te guarde.